você definir nem a aparência de Jesus. Então o pessoal fica tentando. Na verdade, o povo de Israel, os judeus não são uma raça. Os judeus são uma unidade étnico-religiosa no qual entrou todo tipo de gente, desde os tempos antigos, né? O pessoal, até essas coisas de que o pessoal era machista, calma aí, não muito mais do que os europeus. Na Bíblia tem Débora, tem Ruda, tem um monte de mulher. Tem uma mulher lá que é uma executiva da Paulista em Provérbios 31. Então isso é muito antissemitismo europeu. É o antissemitismo europeu que taxa tudo que é ruim em cima dos judeus à base do nazismo. Aliás, né? Esse é um outro problema. E eles não eram muito diferentes da época que eles viviam. Esse é um outro bem melhor do que os outros. Na verdade, a Israel até hoje é assim. Já vou falar de Golda Meir? Vai lá para você saber o que é uma Yid Shmama. Conheça a realidade judaica de perto, para você ver que não é bem isso. Esse é um outro problema. O pessoal pinta na Europa, não. Infelizmente, a figura de Jesus foi usada, e é usada ainda, para cumprir esse tipo de agenda política e muitas vezes muito escusa como agenda antissemita. Então, o que acontece? O que diz lá o credo apostólico? Padeceu sob Pôncio Pilatos, romano. Certo? Padeceu sob Pôncio Pilatos, romano. O que a gente está comentando aqui? Jesus, uma figura que faz com que Paulo seja perseguido, por quê? Por causa de um discurso anti-imperial, que a gente não sabe a extensão desse discurso anti-imperial de Paulo, mas tem um pouco. E o Império Romano é muito importante na perseguição dos primeiros cristãos. Como que essa história ela é recontada a partir do século III, algumas pessoas dizem a partir do século II, mas a partir do século III, século IV, não, Jesus que foi morto pelo judeu ali. E aí começa uma história muito triste em torno dessa figura extraordinária chamada Jesus. Como se ele fosse russo, chinês, né? E os outros eram judeus. Ele Exato. De perseguição dos judeus ao longo dos séculos, e a gente entra na Idade Média com histórias absolutamente horrorosas. Que, se a gente for mencionar aqui, história de mulher grávida sendo assassinada por causa de Jesus? Claro que não. Por causa de Jesus, né? Por causa de uma apropriação que se faz do cara e da história, e recontando a história de uma maneira a servir a uma determinada narrativa. Isso desemboca, evidentemente, muito claramente no nazismo. Agora, o antissemitismo não é o único problema. Em nome de Jesus, a gente também fez outras barbaridades. Não tem condição de definir a aparência de Jesus, porque o povo de Israel era um povo misturado. Em termos de... Não tem uma aparência... Claro que a maioria dos judeus... Hoje você tem judeu com cara de japonês, né? Existe. Mas na época no tempo não é. antigo não. É difícil você ter um judeu negro também. Alguns, poucos, aí que tivesse alguma mistura. Isso você vai ter, mas assim, a maior parte dos judeus tinha cara de português, né? Cara de árabe, né? Mas a cor da pele também variava? Da mais clara para mais escura? Pode ser mais moreno e pode ser menos. Mas dificilmente, claro, não é uma cara de nórdico, norueguês, né? Essa cara isso é um de fato. americano. Agora, até uma discordância. Se a gente for lembrar, se a gente for pegar lá do começo de Israel, Abraão veio de Ur dos Caldeus, né? A gente não tem quase nenhuma informação desse lugar. Mas o que a gente tem é uma tribo de feiticeiros de pessoas provavelmente pretas, pessoas negras. Isso é sumérios e acadianos. É uma civilização semita. A língua que eles falam é uma língua semita. Dos caldeus. Sim, é o Ur dos Caldeus. Sim. Aí eles entram no Egito. O Egito fica na África. É que a gente tem a cabeça do Egito hoje de um Egito depois da expansão árabe. Então, quando a gente pensa em Egito hoje, a gente pensa num povo árabe, mas a gente está falando de um Egito africano, de milhares de anos atrás. A pintura de Beni Hassan, no Egito, que você vê claramente semitas e egípcios. Se você olhar, por exemplo, entrar no Museu do Cairo, você vê a múmia do Ramsés II. Ramsés II tem cara de europeu. Você tem outro faraó, que ele é moreno mais escuro, e você tem faraó núbio. Você tem as três cores presentes. Cada um também quer capitalizar o Egito e transformar num patrimônio. E assim, você não tem evidência. Você tem provavelmente alguns possibilidades, hebreus, né? Com alguma mistura africana, mas isso é minoria. Essa ideia de querer colocar o povo como negro em Israel, você não consegue comprovar isso do ponto de vista. O Santo Sudário já foi comprovadamente
descartado. Descartado. Não tem nenhuma... O que foi? Foi uma farsa de alguém? Como tem muitas. Como tem muitas. Você tem até... Porque o Santo Sudário ajudaria cruz. a saber como seria o rosto de Jesus. Então, qual é o problema? Você não tem como comprovar que é Jesus porque você não tem o DNA de Jesus para bater. O que você tem é um lençol muito antigo de alguém que foi ali sepultado e você tem os sinais, mas assim, como é que você vai saber esse Mas elemento? é até estranho, né? A forma como é impresso, a coisa é muito perfeito. Não sei se aquilo é... Então, perfeito comparado com o quê? Né? Exato. Não que eu tô falando assim, perfeito, assim, me parece uma coisa fabricada até. Não parece que enrolaram de qualquer jeito uma pessoa que foi feito depois, né? Parece ter sido feito depois. Eu gosto da ideia de pensar um Jesus não branco, né? E com certeza não de olho verde, com essas madeixas loiras que é pintado por aí, que tem tudo a ver com europeização. Nariz fino, né? Mas quando o José tem que esconder Jesus, ele leva Jesus para o Egito, né? Então não dá para levar também um moleque branquinho no meio de africanos, né? Não ficaria escondido. Quando João vai descrever a aparência de Jesus em Apocalipse, ele traz 2 pedras que têm uma cor preta e marrom escura. Então acho que isso são indícios que faz a gente... Tem como saber, pegar uma tabela de cores? Não. Mas os indícios apontam que Jesus não era um homem branco. E aí quando eu falo de um Jesus preto, inclusive o livro é o Negro Nazareno, eu trago essa ideia do negro também, não apenas com a pigmentação da pele, mas com a questão social. Aí filosoficamente falando, um Jesus preto que escolheu, pensando Deus, escolhendo se encarnar, ele escolheria se encarnar na cor daqueles que mataram ou na cor daqueles que morreram? Na cor daqueles que oprimiram ou na cor daqueles que foram os oprimidos? É que isso não é uma questão para aquele tempo. Isso aí é resultado do jeito europeu de pensar. Né? Você está numa polarização que no mundo antigo não fazia sentido. Você vê na Bíblia, por exemplo, Simão chamado Níger. O quê? Chamado o quê? Níger, um dos discípulos, que é chamado negro. Ah, é? Aparece lá em Atos capítulo 13. Mas isso não tem a pertinência. Esse negócio de que a cor da pele tem alguma relevância, isso é coisa dos europeus do século XVII. Então, tem uma relevância hoje. Hoje. Então. Né? Sabe por quê? Porque um Jesus... A gente sempre viu o Jesus branco de olho verde. E nunca causou espanto para ninguém. Para absolutamente o que eu acho preocupante por causa da cristianização da Europa. O que eu acho preocupante em toda essa história é que assim, e isso é a experiência minha de internet e conversar com gente que quer saber mais sobre Bíblia e sobre Jesus e tal. Determinadas coisas que as pessoas assumem sem a menor chance de questionamento. Então, não é nem só Jesus. Esses tempos perguntaram a seguinte coisa: se Adão e Eva eram brancos, como é que surgiram as outras raças etnias? Mas quem disse que Adão e Eva... Mas de onde disse que Adão e Eva existiu como duas pessoas, de fato? Meu questionamento é o seguinte: a pessoa, ela assume... eu sou branco. Se está na Bíblia, é branco. Eu sou branco, eu sou cristão. Cristianismo é uma religião... né? Se Adão e Eva é branco, o cara já parte do princípio. Isso, né? O cara já parte desse princípio. E aí o que acontece? A gente tem aí uma representatividade de Jesus muito forte na cultura, como esse Jesus europeizado. Eu acho isso nocivo. Eu, particularmente, acho isso nocivo. Por que eu acho isso nocivo? Cara... Antes de você continuar, quando acontece isso? Quem que faz as primeiras imagens de Jesus e que isso fica impresso na cabeça de todo mundo? Como que nasce isso? Então, isso começa à medida em que a igreja se torna predominantemente gentílica, greco-romana. Ela vai fazer imagens, né? Encomendas, né? E essas imagens até tinham inicialmente uma finalidade didática, né? Os primeiros povos a serem evangelizados eram analfabetos, né? Como é que eu vou contar para eles a história, mandar eles ler o quê? Desenha, né? Desenho e a partir daquilo explicava a história. Desenhavam, né? Houve um afastamento desse paradigma judaico para o mundo cada vez mais greco-romano. E aí a Europa é um ambiente, né, de um continente dito, né, caucasiano, branco,
Então eles fizeram um Jesus parecido com eles. Não só Jesus. Você pegar, por exemplo, Agostinho. Mas esse fato desse apagamento histórico, deles fazerem um Jesus parecido com eles, sabendo que não era assim, isso é o nocivo que eu também acho. Para o Egito, né? O Egito, você vai na igreja copta, Jesus e os discípulos não são do mesmo jeito, eles são mais escuros. Então acho que ninguém nunca fez nada com intenção. Depois o uso que foi feito disso, eu entrei numa igreja onde tem uma Nossa Senhora do Japão, né? Era cara japonesa. Então é claro que as pessoas vão tentar definir a partir do que parece com eles. O que parece com eles, exatamente. O que acontece que torna essa questão preocupante? Porque, assim, tem coisas que elas não são intrinsecamente preocupantes, mas elas se tornam. Pelo uso, né? Pelo uso.